Amém? Nos últimos domingos, nós temos participado de uma série que tem por nome Canções de Deus. Essa série tem sido ministrada no livro de Salmos. E hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmo de número 133. Não sei se você percebeu, mas as canções que nós cantamos hoje têm a ver com unidade, têm a ver com comunhão. E é exatamente sobre isso que esse salmo nos fala. Mas antes mesmo da gente iniciar a leitura do salmo, eu queria compartilhar com você um pouquinho do que eu e a minha esposa, a gente viveu durante 10 anos, trabalhando com o Ministério de Juniores. Eram crianças que estavam conosco aos domingos e, às vezes, às terças-feiras. E cada um dessas reuniões, nós tínhamos um público diferente. Porque nem sempre as mesmas crianças iam nas duas oportunidades. E, normalmente, a gente recebia também muitos visitantes. E, baseado nesse contexto, haviam 2 momentos no ano que sempre me chamavam a atenção. Esses momentos eram os nossos acampamentos, onde a gente reunia um mínimo de 250 juniores. Chegamos a ter 380. E por isso que eu comecei a ficar um pouquinho careca. Mas o que acontece? Durante esses encontros, que eram quase 5 dias, a gente via meninos de idades diferentes, apesar de serem de 8 até os seus 13 anos, de formações diferentes, muitas vezes de denominações diferentes, e essa turminha andava em unidade. Eles sempre, você via eles repartindo lanche, e nos quartos à noite, eles sempre levavam um arsenal de balas, de doces, e faziam aquelas trocas de doces nos quartos, e a gente ficava sabendo sempre pelos líderes, porque quanto mais açúcar eles comiam, mais elétricos eles ficavam. Né? Aí tem a Elaine e o Roberto, que acompanharam conosco também esse período, e a gente via a unidade dessa turma. A unidade correndo durante o dia, nas brincadeiras, nos cultos, onde a ministração da palavra acontecia e o mover do Espírito Santo também era evidente no meio dessas crianças. E sempre que um chorava, sendo tocado pela ação do Espírito, tinha outro para abraçá-lo, tinha outro para acompanhá-lo. Isso mexia comigo. E muitas vezes os preparativos para o acampamento eram cansativos, eram desgastantes. E normalmente eu passava quase os 5 dias sem dormir, porque eu sentia o peso da responsabilidade. Mas era muito bom quando chegava ao final do acampamento e a gente via o mover do Senhor. A gente via o entrosamento, a unidade desses meninos, que era movido exatamente pela ação do Espírito Santo. Era muito gostoso. E aí eu pude, quando eu estava estudando a respeito do Salmo 133, o Senhor me trouxe isso à memória. Porque é exatamente sobre isso que o salmista fala aqui. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 133. Essa mesma unidade, essa mesma comunhão, essa mesma integração que acontecia com os nossos juniores, é isso que deve acontecer, é isso que vale para toda a nossa igreja, quer seja no momento do louvor aqui, no momento da oração, onde a gente intercede pelas nossas crianças, pela nossa comunidade, muitas vezes por membros da nossa igreja que estão passando por um momento de dificuldade, de enfermidade. Se você já prestou atenção, esse é o momento em que nós fazemos isso. Mas isso não pode ser só nesse momento. A nossa unidade tem que ser estendida para toda a nossa convivência.
E a gente experimenta isso nos nossos ministérios. Lá com o departamento infantil, o pastor João acabou de falar que a mesma palavra que é ministrada aqui para a gente pela manhã, é ministrada às nossas crianças, com uma linguagem mais acessível a eles. Mas eles também experimentam de tudo que nós recebemos aqui. E também no nosso presbitério, a unidade é muito importante, porque se nós não estivermos em acordo, se nós não estivermos unidos no mesmo propósito, como poderemos, com a ação do Senhor, dirigir essa igreja? E todas as decisões que são passadas à igreja, você pode ter certeza que elas foram através da unidade. Nós temos 4 homens no conselho, homens diferentes, de idades diferentes. Costumam brincar comigo porque eu sou o mais velho, o ancião do conselho. Mas de idades diferentes, formações diferentes. Mas a unidade tem sempre que prevalecer para que a bênção do Senhor seja derramada sobre a nossa igreja. E eu queria te convidar a ler comigo agora esse salmo. E a primeira frase, o primeiro versículo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes do Sião. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A verdadeira unidade do povo de Deus, ela é um dom que desce do alto. E aproveitando esse primeiro momento, eu queria que você guardasse também um texto que está lá em Tiago, no capítulo 1, o versículo 17, que diz o seguinte: que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, se é toda a boa dádiva, a dádiva da unidade, a dádiva da comunhão, ela não é mérito meu, não é característica minha, não é dom meu, mas sim algo que desce do Senhor. E por isso, o Salmo de Davi, ele nos conduz dessa forma. E eu queria fazer uma breve contextualização sobre como e quando esse salmo foi escrito. Durante a caminhada do povo de Israel, existiam 3 festas durante o ano em que o povo se deslocava das suas cidades, aonde eles viviam, para se encontrarem em Jerusalém e celebrarem o nome do Senhor. E essas festas eram a festa da Páscoa e dos pães asmos, que ocorria no início da primavera. Tinha a festa de Pentecostes, que comemorava o fim da colheita de trigo e também a entrega dos 10 mandamentos. Tinha a festa dos tabernáculos, que acontecia também quando os israelitas eles comemoravam os 40 anos de peregrinação pelo deserto. E nessas 3 datas, o povo se deslocava das suas cidades para se reunir e celebrar o nome do Senhor. E aí eu queria que você prestasse atenção e imaginasse comigo essa cena. Era um caminho longo. E eram 12 tribos que se deslocavam de locais diferentes. Famílias inteiras, com pais, crianças, jovens, adultos, de costumes diferentes, muitas vezes de sotaques diferentes, assim como nós vemos aqui na nossa igreja. Você conversa com um, tem um sotaque um pouquinho mais baiano, o outro é paulista, tem um carioquês, tem também o nosso mineirês. Então você vai observando sotaques diferentes no nosso meio. Se você prestar atenção mais um pouquinho, você vai ver que, graças a Deus, nós temos pessoas de diversas idades, nós temos pessoas de diversas formações, de classes sociais diferentes,
que torcem para times diferentes e andamos sobre o mesmo objetivo. Isso acontecia no meio daquele povo. E às vezes eu fico pensando que, assim como a gente trabalhou com juniores no passado, eu fico pensando, deveriam ter aqueles jovens lá no meio da caminhada, né, que gostavam de cantar uma música mais alta, que gostavam de celebrar com seus instrumentos. Tinham também os anciãos que poderiam não se identificar tanto com esse movimento, mas que caminhavam todos juntos com o mesmo objetivo. Existiam também divisões políticas naquela época. As tribos tinham lideranças diferentes e muitas vezes discordavam umas das outras. Desde a saída do povo no Egito, a peregrinação pelo deserto, até quando veio o reinado de Davi, aonde o povo foi unificado, o reinado foi unificado, haviam divergências políticas. E nós vivemos isso no nosso meio hoje também. Pensamentos diversos, políticos que chamam a atenção mais de um do que de outro. Às vezes eu não concordo com muita coisa que o governo faz, e às vezes eu manifesto isso. Você também pode manifestar, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e o nosso irmão pode ficar chateado. Isso também acontece no nosso meio. Mas o interessante é que, quando Davi fala assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, se você prestar atenção, ele não está decretando isso. Ele não está falando que é uma ordem para que os irmãos vivam em união. Ele está identificando esse comportamento no meio do povo do Senhor. Davi, que também já havia visto e participado dessa divergência política, quando ele entrou em disputa com Saul, quando ele observou essa mesma disputa dentro da sua própria casa, quando seu filho quis usurpar o trono dele, ele também já tinha passado por essas situações. Ele também já tinha vivido perigos diferentes, momentos diferentes, e nesse momento ele constata que na caminhada do povo havia união. Ele estava relatando isso e se sentia feliz com isso. E o interessante é que ele usa duas palavrinhas: bom e agradável. Bom é algo que é moralmente excelente. E agradável é aquilo que é prazeroso, que é belo, que é desejável. Na versão revista e corrigida fala que é bom e suave. Então, se é agradável, se é suave, é algo que não me é pesado. E eu vou discordar de alguns, e depois vocês vão me chamar a atenção por isso. Nem tudo que é bom para a nossa vida se torna tão agradável. Como, por exemplo, é bom que a gente faça exercícios, né? Mas nem sempre é agradável. Quando você está na academia, está se esforçando, está tendo lá o seu momento de dedicação, é bom para o nosso organismo, nós precisamos disso. E na minha casa, os meus filhos me chamam a atenção por causa disso. Mas não é agradável, gente, vocês me desculpem. Quando a gente tem que fazer algum esforço que deixa de ser suave, que deixa de ser prazeroso, ele continua sendo bom, mas ele não é agradável. Mas Davi, ele coloca essas duas frases, essas duas palavras para complementar a frase: quão bom e quão agradável. Duas vezes, reforçando mesmo que nós precisamos disso. E o interessante é que quando ele fala dessa questão de unidade, ele não está sugerindo, como eu já falei, que todos pensem igual. Ele não está sugerindo que o povo siga uma direção, um sotaque só, uma língua universal. Como muitas vezes a gente ouve falar que o inglês é a língua universal. Nem sempre. Porque eu já cheguei em lugares onde o inglês não ajudava. E muitas vezes ele observava a diferença entre o povo
e não queria que todos andassem uniformizados, tendo o mesmo comportamento, porque o Senhor nos deu personalidades diferentes, nos deu características diferentes, nos deu dons diferentes, para que com os nossos dons, todos unidos, nós pudéssemos buscar a manifestação do Espírito Santo e a edificação da igreja. E Davi não estava sugerindo isso para o povo, quando ele fala viver em unidade. Unidade não é uniformidade, né? E o interessante da unidade é que, para você viver em unidade, você tem que estar em harmonia. Você tem que estar na mesma sintonia que o seu irmão, buscando o mesmo objetivo. Você tem que ter um propósito em comum. E é isso que nos une aqui. Cada domingo, quando nós chegamos aqui pela manhã, quando a gente vê o pessoal do louvor chegando para o ensaio, o pessoal da diaconia chegando para a preparação do nosso café de comunhão, quando a gente se assenta aqui ou se coloca de pé para louvar ao Senhor através dos cânticos, se assenta para ouvir a palavra, qual que é o propósito que move os nossos corações? É exaltar o nome do nosso Deus, é glorificar a ação do nosso Deus, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos proporciona. E esse propósito em comum só pode acontecer se nós estivermos em submissão ao nosso Deus. E para que eu esteja em submissão ao nosso Deus, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Se você chegou um pouquinho mais cedo e participou da escola bíblica, você ouviu o pastor João falando que o conhecimento sem a ação do Espírito Santo não tem proveito. Se não for o Espírito Santo de Deus fazendo com que esse conhecimento seja colocado em prática, seja vivido, seja manifesto em cada uma das nossas ações, nós não estamos vivendo no mesmo propósito. O interessante é que eu estava ali atrás com o André, e o André fez um comentário de uma pessoa que ele viu, ouviu, que falou muito bem sobre a questão da palavra. Sobre um um filósofo que nós temos hoje na atualidade. Ele explicou muito bem sobre a palavra, mas ele não vive a palavra. Então, ele não tem a ação do Espírito Santo, para que esse conhecimento se torne produtivo. A harmonia, propósito em comum, submissão ao Senhor. Isso tem que marcar a nossa unidade. E essa unidade, ela tem que ser vivida. Por isso que ele fala, viverem unidos os irmãos. E quando a gente vive juntos, a gente passa a ter relacionamento. E se você prestar atenção no significado de relacionamento, literalmente, é quando você está se esfregando ou se relacionando, ralando um no outro. Para andar perto, às vezes você tromba. Quando você acorda na sua casa ao lado do seu filho, do seu marido, da sua esposa, esse relacionamento às vezes gera algum atrito, natural ou intencional ou não. E esse atrito, muitas vezes, exige de nós que haja paciência. Ele exige que haja perdão, para a gente viver juntos, ainda mais se tratando de um ambiente onde todos somos pecadores, salvos pelo Deus Altíssimo, mas ainda sofremos de alguma forma a influência e a ação do pecado nas nossas vidas. Então, dessa forma, eu vou falhar com meu irmão, eu vou falhar com a minha esposa, eu vou falhar com meu filho, com meus filhos, e para isso, eu preciso exercitar a questão do perdão, para que eu conviva com pessoas à minha volta, eu preciso servi-las. Se não em todo tempo, em algum momento, nós estaremos servindo uns aos outros. E esse serviço, ele tem que ser feito com boa vontade, com disposição, porque a palavra do Senhor fala que
tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o como para o Senhor e não para homens. Então, se eu estou servindo ao meu irmão, eu tenho que fazer como que para glorificar o nome do nosso Deus. E muitas vezes eu acabo nesse relacionamento tendo que renunciar a mim mesmo. Em algum momento em que eu vá servir o meu irmão, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que era de meu interesse, do meu tempo, do meu descanso, da minha dedicação. Alguma coisa eu vou ter que renunciar para poder servir ao meu irmão. E por isso, às vezes eu preciso me reconciliar. Reconciliar em primeiro lugar com o Senhor e depois com Ele. Porque você já viu quando o Senhor conta a parábola dos 2 filhos, que o pai chegou para um e pediu para que ele fizesse uma determinada tarefa, e ele esbravejou e acabou fazendo. E o outro, que não esbravejou, não fez. Aonde que você acha que se aplica a questão da reconciliação? Porque eu acredito que em primeiro momento esse filho ele se sentiu incomodado, mas ele identificou qual deveria ser o comportamento correto para com seu pai, ou para com o seu próximo, para com seu irmão. E quando a gente vive essa questão da unidade, quando a gente vive essa questão da convivência, é aí que Cristo se manifesta através das nossas vidas. Porque é Cristo quem reconcilia. Eu falei sobre reconciliação, mas é somente através de Cristo. É Cristo quem quebra o meu eu e me concede a condição de quebrar os muros entre mim e o meu irmão, entre eu e o meu irmão. É Cristo quem faz de muitos um só corpo. E essa unidade é manifesta aqui no texto. Davi usa uma ilustração que é muito interessante. Quando ele fala que a unidade, que ela é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e que desce até a gola de suas vestes. Se você já leu algumas histórias, ou conhece um pouco do Antigo Testamento, você vai ver que o óleo era um elemento sagrado, era um elemento perfumado, era um elemento que era usado somente em ocasiões especiais. E no Antigo Testamento, você só vai ver isso quando era usado para a consagração de reis e sacerdotes e a consagração dos objetos ou dos utensílios do templo ao Senhor. Ele não era usado de forma aleatória ou sem sentido. E esse mesmo óleo que é manifesto, ou que é exemplificado no Antigo Testamento, ele tem um significado e o simbolismo do derramamento do Espírito, que também o pastor João falou conosco aqui na escola bíblica, que o Espírito Santo era derramado sobre os personagens no Antigo Testamento, para que eles manifestassem a ação sobrenatural do Senhor. Naquela época o Espírito ainda não era constante, mas ele era derramado sobre as pessoas, ou sobre os servos do Senhor. E o interessante é que quando ele fala que ele é derramado, ele não é pingado, ele não é medido. Fala que ele é derramado sobre a cabeça, e ele escorre sobre a barba, e escorre sobre a gola das vestes. O Espírito Santo hoje, ele não é pingado sobre as nossas vidas. Quando o Senhor subiu aos céus, quando Jesus subiu aos céus, e ele falou que ele enviaria o Consolador, que estaria conosco. Esse mesmo Espírito que nos conduz, esse mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele não foi derramado de forma medida sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele foi
derramado com fartura, com abundância. E interessante que quando fala que ele era derramado, ele transbordava, ele escorria, ele encharcava, e era um óleo que era perfumado e que exalava o perfume pelo ambiente. Será que eu e você, quando nós exercitamos a nossa unidade, quando nós exercitamos o nosso serviço, quando nós exercitamos o estender da mão para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu parente, esse perfume do Espírito Santo tem sido exalado através da minha e da sua vida? É para se pensar. Porque quando ele significa a presença do Senhor, essa presença tem que ser constante, para que a unidade seja vivida. Eu falei no início, nada de bom vem de mim, tudo vem do alto. E se vem do alto, eu tenho que buscar do Senhor, para que esse exercício seja frequente, seja constante, seja vivido em todo o tempo, não só quando eu quiser. Porque às vezes o meu irmão precisa e eu posso não querer ajudar. E isso é triste. A unidade, quando é colocada através do óleo que ela desce do Senhor. E somente através da manifestação, da ação do nosso Deus, é que essa unidade vai ser verdadeira. Somente através dessa abundância do Espírito é que eu vou conseguir vivê-la em todo o tempo, de maneira que eu possa glorificar o nome do Senhor. E se você continuar, o versículo 3 fala que a unidade é como orvalho que desce. Para nós aqui, às vezes isso pode não ter um significado tão evidente, mas ele fala que é como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é um monte muito alto, que ele tem por volta de 2.814 metros de altura. É o monte mais alto da região das Cordilheiras do Líbano. E ele fica a mais ou menos 200 quilômetros de distância de Sião. E você pensar que o orvalho que sai lá do alto do Hermon, ele chega até Sião, tá? Ele tem um caminho muito grande para percorrer. E se você pensar que ele vem de forma suave, ele não vem como uma chuva. O Hermon, ele fica com o pico congelado por quase todo o ano. E o derretimento dessa neve é que enche o Rio Jordão. E que em várias ocasiões você ouve falar na palavra sobre o Rio Jordão, a travessia do Rio Jordão pelo povo, o batismo de Jesus que foi feito no Rio Jordão, e mais alguns outros episódios. Então esse monte, além de fornecer água para a região, que era uma região árida, que é uma região árida, né? Ele chegava até Sião. Hoje pela manhã, quando eu saí de casa, o vidro do meu carro estava todo embaçado, com aqui a gente chama de sereno, né? O sereno que só cai no período da madrugada. E assim acontece com o orvalho que desce do Monte Hermon. E esse orvalho, ele traz umidade, ele traz vida, ele traz renovo sobre aquela região. Assim como aqui conosco. E a gente vê muito isso, principalmente na região do sul do país. E quando há geada, é onde isso se torna ainda mais evidente. Que não tem chuva, mas o orvalho vem de forma tão intensa que acaba congelando às vezes as plantações. Mas ele traz renovo, ele traz vida e não faz barulho. Quando está chovendo, lá em casa a gente fica sempre de olho, que a gente deixa a casa toda aberta. E ao mínimo volume, ao mínimo barulhozinho de chuva, a gente já começa, olha, fecha lá, fecha aqui, fecha lá. E a gente sai fechando as janelas, porque a gente já teve que enxugar a casa inteira, porque esqueceu de fechar. Mas
O orvalho ele não faz barulho, ele não faz alarde. Assim também o Espírito Santo de Deus, quando é derramado sobre a nossa vida, a ação do Espírito na nossa vida, ele não tem que fazer alarde. Ele vem através da manifestação do serviço, através da manifestação dos dons. E é uma comunhão verdadeira que ele proporciona. E eu gosto, uma palavra que me chama muita atenção aqui, é desce. Se desce, vem do alto. Assim como vem do alto do Hermon. Assim como o óleo é derramado sobre o alto da cabeça. Nós temos que entender que essa unção, que essa unidade, que essa manifestação, ela vem do alto. Como o versículo que nós lemos no início. Descendo do Pai das luzes. Vem do alto, da manifestação soberana e extraordinária do nosso Deus. E aqui, quando tudo vem de Deus, é aqui que a gente vê mais uma vez a ação de Cristo. Porque Ele é a água viva, não é? Ele é o orvalho que é derramado sobre a nossa vida. E onde Ele reina, o orvalho cai de graça. O orvalho é evidente. E no finalzinho do texto, você vai ver que o salmista fala o seguinte, que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Em Sião? Não. Porque o povo estava peregrinando em direção a Jerusalém. Ali aonde a unidade era constante. Ali aonde o mover do Espírito acontecia. Ali aonde o óleo era derramado e o orvalho descia de forma abundante. Ali o Senhor ordenava a sua bênção. E esse ali pode ser aqui. Desde que eu e você nos disponhamos a viver uma vida de unidade, de busca constante a manifestação sobrenatural do nosso Senhor e a entrega total pela minha vida e pelo meu irmão. Entrega total da minha vida pelo meu irmão. Ali, aqui, o Senhor pode ordenar a bênção do Senhor, a bênção de forma constante. E Ele cumpre isso. Porque quando o salmista está relatando, ele está afirmando. Ali o Senhor ordena a sua bênção. E eu queria que a gente tirasse algumas aplicações desse pequeno salmo, de 3 versículos, mas que tem um conteúdo muito profundo para nós. Eu queria que a gente prestasse atenção, primeiro, na aplicação para a nossa igreja. Porque eu entendo que a unidade, ela é essencial para que nós possamos juntos, um povo tão diferente, tão variado, consiga cumprir um objetivo único e soberano, um objetivo excelso. Eu preciso ter uma caminhada em unidade. E essa caminhada, essa unidade, ela não vai nascer de afinidade. Porque eu acredito que você possa até se identificar com alguns irmãos, mas você não tem afinidade com todos aqui. E para isso, a gente precisa da identidade de Cristo sendo manifesta nas nossas vidas. Essa unidade, ela não se mantém por silêncio. Muitas vezes, eu preciso me aproximar do meu irmão. E eu preciso perguntar, meu irmão, está tudo bem? O que está acontecendo? Em que eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Porque se eu não tenho afinidade com todos, eu preciso ter um retorno. E esse retorno, ele acaba sendo verbal, né? E muitas vezes eu preciso buscar também a reconciliação. Nós precisamos buscar a reconciliação como igreja. Porque na nossa caminhada, e a caminhada do povo das suas cidades até Jerusalém, às vezes ela demorava dias. E a nossa caminhada aqui, assim como a série de mensagens que a gente todo ano revisita, que é Enquanto Aguardamos,
enquanto aguardamos a vinda e a volta do nosso Senhor, nós caminhamos juntos em relação, em direção a Ele. E essa caminhada, ela demanda de tempo. Essa caminhada, ela demanda de dedicação. Essa caminhada, ela demanda da manifestação constante da unidade. E somente assim que o dom da unidade desce sobre as nossas vidas. Para a gente como família, como que a gente aplica essa unidade? Primeiro, começando com a submissão a Cristo. Porque é o Senhor e que é tudo em nós. E o óleo da graça, ele precisa descer sobre a minha vida e sobre a sua vida, nas nossas relações familiares. Se é difícil caminhar como irmãos na igreja, às vezes é mais difícil caminhar com o meu irmão, que eu convivo todos os dias com ele na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Às vezes a manifestação da unção tem que ser mais evidente, porque eles me conhecem como eu sou. Eles me conhecem e sabem como eu me comporto em todos os momentos, em todas as situações pelas quais eu passo. Às vezes aqui na igreja a gente chega todo mundo rindo, feliz, cumprimenta o irmão com a paz. Mas às vezes a gente não consegue entender o que se passa dentro do coração do nosso irmão. Mas aquele que está conosco dentro de casa já sabe. E principalmente para quem é mãe. E eu questiono muitas vezes a Tirley, porque às vezes os meninos entram em casa, ao fechar a porta ela pergunta, o que está acontecendo? Eu falei, gente, o menino não fez nada, só fechou a porta, mas eu sei que ele não está bem. Eu falei, gente, eu preciso ter esse olhar como de mãe, para com a minha esposa, para com os meus filhos, para que eu possa entender quando algo não está bem e exercitar o serviço e a prática dos dons. E Deus ordena a bênção sobre os lares que buscam unidade, mesmo sendo totalmente diferentes, porque cada um tem uma personalidade diferente. Vivem sobre o mesmo teto, mas tem uma personalidade, um comportamento diferente. E somente a direção e a ação do Espírito Santo para que a gente consiga exercitar essa unidade. Na nossa igreja, nós temos vários ministérios. O pastor João falou sobre o ministério infantil, chamou a nossa atenção como pais para a nossa responsabilidade para com esse ministério, que nos auxilia na criação e na condução dos nossos filhos. E, por incrível que pareça, ontem eu passei por um momento muito gostoso da consagração de uma criança ao Senhor. E esse mesmo texto que o pastor João leu aqui de Deuteronômio, foi ministrado também naquele momento, onde os pais reconheciam em primeiro lugar que essa criança pertence ao Senhor e lhes foi concedida como mordomia para que eles a conduzam aqui. Mas que da mesma forma eles têm uma responsabilidade muito grande, aonde em todo o tempo eles têm que orientá-la, têm que andar com ela no caminho, tem que ministrar a palavra em todo o tempo. E se ele está no caminho, muitas vezes ele não vai falar, mas essa criança vai prestar atenção em todos os seus comportamentos. E assim acontece aqui também no nosso ministério infantil. Nós temos o ministério infantil, temos os juniores, temos os adolescentes, temos os jovens, temos a terceira idade, ou a melhor idade. Nós temos o ministério de louvor, temos o presbitério, todos que colaboram de alguma forma para que o evangelho do Senhor seja ministrado aqui nessa casa e para que o Senhor seja manifesto através das nossas ações. Então, a unidade precisa estar evidente em cada um desses momentos, em cada um desses ministérios. E também ela só vai acontecer quando a busca pelo Senhor, a busca pela unção e pelo orvalho do Senhor acontecer continuamente. E para cada um de nós, para que essa unidade seja evidente, eu tenho que buscar reconciliação.
Reconciliação, em primeiro lugar, com o Senhor. Porque, como eu disse, sujeitos ao pecado como nós somos, em vários momentos a gente acaba pisando na bola. A gente acaba errando o alvo. A gente acaba se esquecendo de cumprir com alguma das nossas atribuições em relação ao nosso Deus. E por isso, a gente precisa buscar o perdão. É por isso que todos os cultos, nós temos o nosso momento de confissão. Eu não posso ficar a semana inteira sem me apresentar diante do Senhor, buscando a confissão dos meus pecados, buscando o arrependimento verdadeiro. Eu não posso ficar somente aguardando até o momento de domingo, para que isso aconteça e eu faça isso em conjunto com os meus irmãos. Mas isso aqui é um momento onde a gente é lembrado que a minha reconciliação com o Senhor, ela tem que ser a todo instante. Que por mais que eu não queira, eu acabo pecando. Paulo nos fala que o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso acontece o tempo inteiro. Então a gente tem que buscar o arrependimento, a reconciliação com o Senhor em todo o tempo, como cristãos. E a gente tem que buscar servir ao Senhor e ao nosso próximo, de forma humilde. A gente precisa se submeter à palavra. Para que eu me submeta à palavra, eu preciso, em primeiro lugar, buscar pela palavra, meditar na palavra, porque eu não me submeto a algo que eu não conheço. Eu não submeto a algo que não me foi apresentado de forma clara. E essa palavra está aqui para que nós a desfrutemos, mas para que nós meditemos nela todos os dias. E o salmista mesmo fala que eu vou meditar na palavra em todo o tempo, para que eu não venha pecar contra o Senhor. E é dessa forma que eu vou buscar a manifestação da unidade do Senhor sobre a minha vida, em relação aos meus amados. E em todo o tempo, eu vou depender do Espírito de Deus. E o Salmo 133, ele nos mostra que a unidade, ela é boa, é agradável, é santa, é preciosa, é abundante, refrescante, é obra de Deus que desce do alto. E ela é cristocêntrica. Não acontece se não for por Cristo. E o ambiente da vida é manifesto através dessa unidade. E esse é o momento em que a gente busca a unidade do Senhor. É quando ela desce sobre a igreja, sobre as nossas famílias, sobre os ministérios, ela transforma tudo à nossa volta. E assim a gente vai poder viver como a igreja de Atos, que a palavra fala que eles eram bem vistos pelos de dentro, eles tinham bom testemunho pelos de dentro da comunidade e também pelos de fora. E que o Senhor manifestava a sua bênção naquele lugar. E em todo o tempo, e eles acrescentando os que criam. Que essa unidade seja tamanha aqui no nosso meio, independente das nossas diferenças, independente das nossas preferências, que essa unidade seja tão grande, que ela possa ser percebida não só por nós, mas por todos que estão à nossa volta. Que todos percebam o perfume da unção do Espírito Santo de Deus, que já foi derramado sobre a nossa vida. E que assim o Senhor acrescente na nossa vida como igreja, como família, como cristão e como participantes desse corpo que nós somos. Que assim o Senhor manifeste a sua bênção na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da unidade que desce do Senhor, que desce do alto. E te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o óleo da tua graça, que o Senhor traga sobre nós o orvalho da tua presença e que refresque todos os lugares secos da nossa alma. Restaura, Senhor, nossos relacionamentos, produza vida, Senhor, onde há aridez. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre da divisão, que o Senhor nos dê humildade para perdoar, coragem para pedir perdão
e amor para servir, Senhor. Que as nossas famílias, que os nossos ministérios, que a nossa igreja experimente a unidade que vem do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado aqui, ó Pai. Para que o Teu nome seja glorificado através das nossas famílias. Para que o Teu nome seja glorificado através de tudo que viermos a fazer. Senhor, manifesta, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós aqui nesse local. E que o orvalho do Senhor seja constante sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É o nosso clamor, é a nossa oração, no santo nome de Jesus, meu Pai. E agora, Senhor, que o Deus que derrama o óleo precioso da unidade sobre o seu povo, encha o nosso coração com paz e alegria. Que a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido que nos torna um só corpo, una a mim e a você e os nossos irmãos em amor sincero. Que a comunhão suave do Espírito Santo, que seja como o orvalho que desce do irmão e que renove a alma e restaure os nossos relacionamentos. E que sobre você, meu irmão, que sobre as nossas vidas, a nossa casa, sobre essa igreja, que o Senhor ordene a sua bênção e que a unidade do Senhor seja para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos passar agora para o momento dos nossos avisos. Eu vou te pedir para que você aguarde só mais um instantinho e que o Senhor abençoe e que em todo o tempo você seja refrescado pelo orvalho do irmão, o orvalho que vem do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe.